Então, quando você conhece as características da sua piscicultura de maneira individualizada, conhecendo o volume de água, conhecendo renovação, conhecendo profundidade, microclima, a espécie que você vai comercializar, a demanda de mercado aí da tua região. Isso faz com que você busque a maneira correta de produzir peixes. Sabe qual que é o grande problema que eu vejo de piscicultores iniciantes e muitas vezes piscicultores que já produzem ali há algum tempo, mas ainda de uma maneira muito amadora, né? Sem levar a piscicultura com profissionalismo, como negócio mesmo. O grande erro que eu vejo é o seguinte: os piscicultores olharem para o teu negócio. Se vocês estão me ouvindo direito, eu acabei de ver que eu tô com o fone. Tá tudo bem o áudio aí, pessoal? Acabei de ver que eu estava com o fone desconectado. Beleza. Bom, o grande problema que eu vejo é de os piscicultores enxergarem a sua piscicultura de uma maneira generalista, né? Generalista. E essa que é a grande virtude, inclusive, da piscicultura. Diferente do que acontece, por exemplo, com a produção de aves em escala comercial, né, em maneira empreendedora e como negócio, diferente da produção de suínos, né, ou de outros modelos de produção animal, na piscicultura a gente tem a possibilidade de produzir peixes em qualquer tamanho, adequando, independente do tamanho do volume de água, independente do tamanho do tanque, independente do tipo de região, independente do clima que você tem na sua região. E só que, né? Então, essa é uma grande vantagem. Ou seja, as pessoas não precisam investir muito dinheiro para entrar num modelo, né, regradinho, numa regra, num projeto que está ali fixado. Então, para quem produz frangos, por exemplo, você não vai produzir frango se você não tiver um barracão de 200 metros, de 100 a 200 metros de comprimento, com 30 metros de largura, com X ventiladores, com tantos comedouros, com tantos bebedouros. Não vai investir, tá? Por quê? Porque os sistemas integrados, a indústria na produção, né, toda a cadeia produtiva da produção de aves exige que você se adeque a esse tipo de sistema. Agora, na piscicultura, a gente não tem esses modelos. E o fato de não ter esses modelos nos permite que a gente produza peixes em qualquer maneira que a gente, em qualquer ambiente que a gente tenha ali, né? Tenha pouca água, bastante água, água de chuva, tamanho de tanque grande, tamanho de tanque pequeno, em qualquer possibilidade. Só que aí que está a maldição, né? Esse é o benefício, a grande oportunidade. A maldição disso, na contrapartida, é que o piscicultor, ele não tem como se basear, se referenciar num modelo, num exemplo. Precisa entender a base que leva você a usar pouca ou muita água, usar tanque grande ou tanque pequeno. Precisa entender a base que leva você a entender, conhecer isso, ou decidir isso, né? Então, e essa é maldição, por quê? Porque aí não tem jeito. Não tem um livrinho onde você pega lá item por item e vai ticando. Não, você tem que sentar, entender capacidade de suporte, para entender capacidade de suporte, entender densidade, para entender densidade, saber peso de abate, saber tamanho de crescimento do peixe, saber vários outros fatores que estão diretamente relacionados. Só que se eu vejo que é uma super oportunidade, né, e que isso faz com que a piscicultura permita a gente produzir peixes sem grandes investimentos, né? O investimento que a gente precisa ter para produzir peixes, basicamente, é o quê? Ter a área, né? Então, você precisa ter a área rural e a construção dos tanques, né? Então, ter esses tanques escavados ali dentro da tua propriedade rural, com água de chuva, enfim. Só que tendo esse capital, né?
mobilizado, essa área, esse imóvel, por que é tão importante você conhecer as características da sua piscicultura ou da área da sua piscicultura antes de implantar? Justamente para você já começar da maneira correta. Eu conheço muita gente que começa com esse pensamento assim, ó. Ah, eu vou começar e se der certo, eu invisto mais. Aí constrói lá um tanque de 100 metros quadrados. 100 metros quadrados, gente, 100 metros quadrados não é nada, né? Não é nada. Dá para produzir peixe para subsistência, dá para produzir peixe para consumo, não a ponto de negócio. Mas ok. E aí a pessoa coloca lá esse tanque bem pequenininho, gastou o dinheiro para construir o tanque, né? Escavar esse tanque, e dificilmente vai conseguir tirar retorno financeiro a ponto de pagar esse custo. Porque muitas vezes vai fazer errado em relação à quantidade de peixes, muitas vezes vai fazer errado em relação à produção desse peixe, não produzindo um peixe de boa qualidade, dificultando a comercialização desse peixe. Então, quando você conhece as características da sua piscicultura de maneira individualizada, conhecendo o volume de água, conhecendo renovação, conhecendo profundidade, microclima, a espécie que você vai comercializar, a demanda de mercado aí da tua região. Isso faz com que você busque a maneira correta de produzir peixes. Ou seja, faz com que você não erre desde o início. Além disso, né, tem um grande problema que eu vejo aí de começar, querer aprender piscicultura já fazendo, né? Ah, vamos começar, vou aprender fazendo. Porque aí você faz errado, sem ter instrução, sem ter o conhecimento, sem saber se está fazendo certo, se está fazendo errado, não vê o dinheiro e depois a piscicultura não dá dinheiro. Esse é um grande problema. E as pessoas que falam a piscicultura não dá dinheiro é porque fatalmente investiram e não conseguiram ter o retorno que esperavam. Porque, inclusive, as pessoas que produzem peixe e em algum momento, por conta de mercado, né, por conta de quebra de safra, por conta de preço de insumos, está tendo ali um ciclo de baixo lucro, ou de lucro só empatar, ou às vezes até prejuízo mesmo essas pessoas, quando estão fazendo de maneira profissional, acabou minha luz aqui, quando estão fazendo de maneira profissional, essas pessoas conseguem entender que a piscicultura é sim uma atividade muito rentável e que só está passando por um mau momento, né? Quando é o caso, quando se entende sobre a atividade. Agora, a pessoa que não entende da atividade faz tudo errado, vai sair falando, a piscicultura não dá dinheiro. E são grandes diferenças aí, né? Então, se você é do tipo de piscicultor que começou querendo aprender na marra, né? Querendo aprender aí no dia a dia, mas sem... Porque uma coisa é você, beleza, eu vou me dedicar a aprender isso fazendo, e você está buscando conhecimento, está buscando pessoas, está buscando aprender aquilo, ok, tá maravilhoso. Existem muitas pessoas que são autodidatas, né? Existem muitas. Eu tenho uma aluna, inclusive, que é autodidata, não é da área de formação da produção animal e está aprendendo muito a respeito da produção animal, da produção de peixes. Agora, se você é daquele time que, eu vou aprender sozinho, quero ver se vai dar certo essa piscicultura, e não está buscando conhecimento, não está buscando instrução de ninguém, está só jogando peixe lá dentro e vendo o que vai dar ruim. Vai dar ruim, fatalmente vai dar ruim. Então, não seja o tipo de piscicultor que fica achando que vai ser um bom negócio só querendo quebrar a cabeça, só achando que, se peixe dá certo lá no rio, não é possível que não dê certo aqui no meu tanque, né? Não sei se é isso que passa na cabeça de quem começa sem ter um mínimo de instrução.
porque é muito comum, né? As pessoas acharem que é só jogar o bicho lá dentro e que faz. E outra coisa, né? É muito comum ter pessoas que começam produzindo para consumo e deixam de enxergar o mar de oportunidade, né? A grande quantidade de oportunidades que tem ali dentro da sua propriedade, que tem na sua propriedade, a grande oportunidade que tem na sua propriedade de aumentar a sua renda, de ter um aumento da produção, de agregar valor à tua propriedade rural. E eu não estou dizendo que a piscicultura precise ser a sua atividade principal, se não for o caso, né? Se não for o teu desejo. Ela pode ser a atividade que remunera as férias dos teus funcionários, ela pode ser a atividade que paga a conta de energia elétrica da sua propriedade rural, ela pode ser a atividade que paga todos os custos da sua propriedade rural, mesmo que essa sua propriedade rural seja uma propriedade rural para lazer. Olha que legal isso, né? Você ter lá uma chácara de lazer, um sítio de lazer, mas que você não precise tirar dinheiro do bolso para manter essa área rural, que é o descanso, que é o lazer da sua família. Você ter uma fonte de renda ali de dentro da sua propriedade. É fantástico isso, né? Dá mais serviço para o seu funcionário, ajuda o teu funcionário a querer ganhar mais também, né? Se você remunera por produtividade. Só que para isso você precisa produzir da maneira correta, produzir um peixe saboroso, produzir fazendo com que a atividade seja rentável. E um dos primeiros passos, que inclusive consegue te ajudar a diminuir o teu ciclo de produção, que inclusive conseguem te ajudar a ter faturamentos, né? Se você for produzir para fazer comercialização, venda direta, o faturamento vai ser ainda maior. Mas ter faturamento de R$125 mil por hectare aí na sua piscicultura, para cada ciclo. Quanto mais ciclos de produção você tiver, maior é a sua possibilidade de aumentar seu faturamento anual. Então, tem muitas possibilidades, muitas possibilidades. Talvez você só não esteja enxergando ainda a quantidade de possibilidades que a gente tem. E assim, eu falo da quantidade de possibilidades, por quê? Porque o Brasil ainda tem muito a crescer em relação ao consumo de pescado, tem muito a crescer em relação à oferta de pescado no mercado nacional e internacional. Essa onda do Brasil ter essa comercialização com o mercado internacional já está acontecendo. Empresas já estão fornecendo peixes para outros estados, né, outros países fora aí do Brasil. Isso aquece muito o mercado interno. Isso aquece muito o mercado para pequenos e médios produtores. Isso aquece muito o mercado para você que quer usar da piscicultura uma atividade para aumentar a tua fonte de renda, uma atividade para ter mais faturamento aí na sua propriedade. Faturar R$125 mil, né? É bom isso para você? Se é bom faturar R$125 mil para você, por que você ainda não está produzindo peixe? Porque é possível. É possível. Então, é por esse motivo, né, que é importante você conhecer as características da sua piscicultura, para você já começar correto. Se você é meu aluno ou se você acompanha os meus conteúdos aqui, você já deve ter ouvido eu falar dessa maneira. Não existe regra em piscicultura. Não existe. Não existe regra. A gente precisa dimensionar tudo para cada caso. Quantidade de peixes, de acordo com o tamanho do tanque, tá? Quantidade de aerador para quem vai começar a intensificar, quantidade de alimentação. Eu volto e meio, eu recebo assim, ó, quantos quilos de ração eu tenho que dar por dia para os meus peixes? Gente, o volume de ração que você fornece para o peixe, ele depende de qualidade de água, inclusive. Quem está alimentando o peixe sem conhecer sobre qualidade de água, está perdendo dinheiro. Porque existe uma maneira de você alimentar os peixes de maneira que isso traga mais lucratividade para a sua piscicultura. Então, outra pergunta que chega aqui para mim todos os dias: quantos peixes eu coloco por
dentro do meu tanque. E aí até manda o tamanho do tanque. Eu não sei. Eu não sei o tamanho da sua piscicultura, o tamanho do teu volume de renovação. Não sei se você trabalha com sistema intensivo, se trabalha com sistema semi-intensivo. Eu não sei o tamanho que você vai vender seu peixe. Eu não sei. Não existe regra. Se fosse regra, gente, sabe o que eu estava fazendo? Eu não estava aqui fazendo vídeo para vocês todos os dias, inclusive com a minha garganta super inflamada, que eu até me poupei hoje ao longo do dia inteiro, por conta de poder estar aqui junto com vocês, né? Sabe o que eu teria feito no lugar? Teria escrito um livro. O livro, colocar tantos peixes por tanque. Colocar tantos quilos de ração por dia. Construir um tanque de tantos metros. Eu teria feito isso? Não era mais rápido? Vocês não iam estar aqui todos os dias me olhando minha cara e ouvindo eu falar o tempo todo que não existe regra na piscicultura. Se você não entendeu ainda que não existe regra na piscicultura, você vai continuar tendo prejuízo ou deixando de ter mais lucro do que você poderia ter. Porque acredite você ou não, né? É possível ter um aumento de lucro de 20, 30, 40, 50%. Eu não estou exagerando quando eu falo esses números, tá? São números reais. De 20, 30, 40, 50%, dependendo da piscicultura, de aumento de lucro, dinheiro que sobra, que já pagou toda a piscicultura, dinheiro que sobra. Só alimentando o peixe corretamente, só usando a densidade do peixe correta. Mas para isso, precisa de um básico de conhecimento que eu levei 15 anos para construir. Mas você não precisa levar 15 anos para construir esse conhecimento, essa base de conhecimento. Porque eu estou aqui, eu já vi muita coisa errada e sei o que funciona. Mas eu estou aqui agora para falar para vocês que existe como você produzir peixe, faturar 125 mil, mostrando para você tudo que existe de possibilidade, tudo que traz para você benefício real na prática do dia a dia. Não coisa de livro que você olha, vou fazer desse jeito, e que nem sempre funciona. Por quê? Porque piscicultura não é regra. Tem que entender isso. E aí, se piscicultura não é regra, Soraya, se piscicultura não é regra, como é que eu vou fazer então? Aprende conceito. Não tem outro jeito. E todos os dias eu entro aqui para ensinar conceito de qualidade de água, de que você tem que entender que sua piscicultura é de um jeito e não interessa a piscicultura do vizinho. Você e o vizinho podem conversar sobre produtividade, sobre rendimento, podem. Mas o que dá certo lá para o vizinho é muito difícil dar certo na sua piscicultura. Muito difícil. Olha o que acontece, né? O meu vizinho está fazendo assim, ele coloca um peixe por metro quadrado. Ele coloca um peixe por metro quadrado. Essa é a informação que você tem lá da piscicultura do vizinho. Aí você fala assim, opa, eu vou colocar um peixe por metro quadrado aqui na minha piscicultura também. Mas você não sabe quanto de renovação de água que seu vizinho tem, você não sabe se o seu vizinho tem aerador, você não sabe se o seu vizinho alimenta com ração de boa, de má qualidade, você não sabe se o seu vizinho usa algum outro tipo de tecnologia para ajudar a fazer remoção de... Você não sabe nada, você sabe que ele coloca um peixe por metro quadrado. E aí você vai lá, faz a mesma coisa na sua piscicultura, que não tem a mesmo volume de renovação de água e dá a mortalidade de peixe no meio do ciclo de produção. E o pior, né? Aí o peixe começa a morrer no meio do ciclo, o piscicultor precisa encontrar um culpado. O piscicultor precisa, né? Alguém precisa ser o culpado da morte daqueles peixes. É a ração. Essa ração. Troquei de ração. Quer ver quando troca de ração? Troquei de ração. Não, gente. Não é. É erro lá atrás. É erro lá atrás. Toda vez que morre peixe ao longo do ciclo de produção, o erro está lá atrás. Estava na hora de alojar o peixe, estava na hora de manejar o tanque, de fazer limpeza do tanque, de escolher o tipo de ração. Está lá atrás o erro.
Então, não queira cometer esse erro de achar que porque o vizinho está dando certo daquele jeito, você vai fazer exatamente igual o vizinho. Pode ser que dê certo? Pode. Se você tiver as mesmíssimas condições que o vizinho, vai dar certo. Vai dar certo. Caso contrário, a chance é grande de dar errado. A chance é muito grande de dar errado. Então, não existe regra na piscicultura. E se não existe regra na piscicultura, a única troca de informação que você tem que ter com o vizinho ou com outra pessoa que produz peixe é sua conversão alimentar com esse manejo, com essa espécie, com essa ração é quanto? Esse é um bom tipo de bom tipo de conversa para ter com vizinhos ou com outros piscicultores. Agora, copiar a quantidade de peixes, copiar, tende a não dar certo. Tende a não dar certo. E eu não sei se você sabe ou não, a piscicultura é tão sem regras, que é possível, inclusive, de a gente ter, dentro da mesma piscicultura, tanques com diferentes comportamentos. E, às vezes, até tanques do mesmo tamanho. Tanques com diferentes comportamentos. Ou seja, você precisa trabalhar com uma densidade de peixes de 1 kg por metro quadrado num tanque e de 700 gramas por metro quadrado no outro tanque. Única e exclusivamente por conta de posição de tanque, às vezes de ventilação, ou tipo de solo, porque isso influencia. Pode parecer básico, mas influencia. E eu falo assim, ó, não é que influencia, o meu peixe vai morrer, então, né? Talvez não. Pode acontecer de não morrer, como esse exemplo que eu estou dando de 2 tanques com comportamentos diferentes dentro da mesma piscicultura. Mas você vai ter piora de eficiência produtiva, que do meu ponto de vista é ainda pior, porque você fica se enganando, principalmente para quem não faz as anotações, né, de eficiência de produtividade, ganho de peso, conversão alimentar, tempo de ciclo de produção. Se você não acompanha isso, se você não monitora isso, você não vai perceber o dinheiro que você está perdendo dia após dia. A gente consegue ter um aumento de lucratividade de 20%, 30%, até mais do que isso, tá? Mas fácil, de 20%, 30%, só mexendo na densidade de peixe, só mexendo na maneira como se alimenta o peixe. Uns dias não alimentar, quando alimentar, quando não alimentar. Só fazendo isso, e é claro, fazendo isso com conhecimento de causa, enfim, você consegue aumentar teu lucro. Entenda que lucro é tudo que sobra, já pagou todas as contas. Em 20%, 30%, até mais que isso. Imagine, né, você faturando lá 125 mil e tendo 30% mais de lucro do que você está tendo hoje. Então, você está tendo lucro de 10%. Você tem um lucro de 30% mais do que você está tendo hoje. É bom para você? Se é bom para você esse resultado, ainda dá tempo. A gente está entrando aí numa época que é exatamente a época de inícios, né, de ciclo, porque está vindo o verão. Está vindo o verão aí para quem é do sul do país, para quem é da região sudeste. É a época propícia para se começar novos ciclos de produção, para se planejar de maneira correta. Para quem é das regiões mais quentes, aí está vindo o período de águas, que é um momento propício para a gente ter aí novos ciclos de produção. Então, se você quer ter mais faturamento, se você quer ter dentro de um faturamento legal que você já tem, mais lucratividade, aproveita, entenda a sua piscicultura, estude a sua piscicultura, saiba o seu volume de renovação de água, saiba a profundidade do teu tanque, sabe como se comporta a movimentação de ventos dentro do seu tanque. Acompanhe o desenvolvimento dos peixes, o comportamento desses peixes.
Porque é isso que vai trazer mais dinheiro para você. É isso que traz mais dinheiro para você. Não tem outra maneira. É você fazendo da maneira correta. É você fazendo da maneira correta. Ah, o meu vizinho está ganhando dinheiro, eu vou fazer igualzinho ele, porque vai dar certo, eu vou ganhar dinheiro também. Vai lá, compra a mesma quantidade de peixe que o vizinho comprou, coloca dentro de um tanque que é a metade do tamanho do tanque que o vizinho colocou, 3 meses depois morre tudo de peixe. Esse peixe não dá em nada. Quer dizer, copiou e não é regra. Não existe modelo. Não existe modelo na piscicultura. Igual modelo de aviário, né? Eu dou sempre esse exemplo de aviário. Não existe modelo. Então, você precisa fazer o quê? Buscar conhecimento. Aprenda sobre qualidade de água, entenda o comportamento do teu tanque, entenda o comportamento da água do teu tanque. Porque isso vai sim trazer resultado aí para você. Vai sim trazer muito resultado aí para você. Olha o Stefan falando lá de Guaíra. Eu estive em Guaíra esse ano já. A gente passou por aí. E aí, quando você for buscar o aprendizado sobre piscicultura, você precisa buscar o aprendizado. Eu estava falando isso para uma aluna hoje, né? A piscicultura não é o tipo de conhecimento que você pega um livro, lê o livro, você lê o livro assim, né? Lê um livro, um artigo, um material, e está escrito no final: agora vá lá e faça análise de pH, e se o pH estiver muito alto, faça análise de amônia, por exemplo, né? Não vai estar escrito isso. O conhecimento base da piscicultura, você precisa ligar os pontos. Quem já fez aquela atividade quando era criança, que era assim, ó, quer ver? Vou mostrar para vocês. Era assim, ó, quando era criança. Estou desenhando aqui. Ó, quem já fez? Vou mostrar para o pessoal do Insta. Que tinha assim os números e os pontos, né? Pessoal do YouTube. Vocês já fizeram? Quando a gente é criança, para a gente parece complexo isso. Para quem é adulto, já olha assim de cara, identifica a imagem. Eu não fiz pontos pensando numa imagem. Mas para quem é adulto, já olha ali os pontos e já consegue identificar sem ligar. Ah, vai ser uma estrela, vai ser, sei lá, um urso, um carro. A gente já consegue visualizar aquilo. A criança, não. Ela precisa desse passo a passo, 1, 2, e ligando. E só entende que desenho vai ser formado depois que o desenho está realmente formado. E na piscicultura, a gente não tem esse conhecimento de base que eu estou falando para vocês, de você estudar para a sua característica da sua piscicultura, que é isso que vai fazer você ter um faturamento de R$125 mil. Não está nos livros esse passo a passo, esse liga o ponto 1 até o ponto 2, não tem. Você precisa ler, entender, olhar para a tua piscicultura que você já conhece, então, assim, conhecer muito a sua realidade, e aí virando chave. Opa, então isso aqui se comporta dessa maneira por conta de tal coisa. Ah, então já sei o que eu preciso fazer. Você precisa desenvolver o raciocínio. Parece complexo quando eu estou falando. Mas não era complexo para a gente, quando a gente era criança, ligar pontos? E hoje a gente tem um raciocínio lógico tão bem desenvolvido e formado, porque a gente conhece muitas figuras, de bater o olho no ponto e o ponto e a figura já se formar, e a imagem já se formar na nossa mente. É isso que eu quero trazer para você. Você aprender tanto sobre esses conceitos que a formação desse conhecimento crítico para a tua característica, para a tua piscicultura, o passo a passo do que precisa ser feito, fique visível, fique imaginável, palpável e executável, né? Você sair da inércia ali, opa, beleza, entendi isso aqui que a professora Soraya falou, agora eu vou resolver o meu problema lá.
Porque é isso que vai trazer o resultado para você lá na sua piscicultura. E não é complicado. Não é complicado. Só que você precisa entender. E entender para o teu caso. Não entender para o caso do vizinho. Não entender para o caso do sistema de tanque elevado que você ouviu dizer que produz muita quantidade de peixes. É comum, eu estou vendo muita gente aí entrando nos... vamos produzir peixe, daí tem tanque suspenso e não sabe o tanto de tecnologia. Cuidado, gente, com sistemas intensivos quando você não tem conhecimento nenhum da base da piscicultura. Quanto mais intensivos, quanto mais equipamento um sistema de produção animal precisa, mais conhecimento ele exige para que você não perca rios de dinheiro. Cuidado. Estou falando isso porque eu sou sua amiga, tá? Então, a tarefinha de casa de vocês hoje vai ser vocês conhecerem. Eu sou a prof da tarefa de casa, né? Conheça a sua piscicultura. Professora, mas o que é para eu conhecer da minha piscicultura? Vai lá, conheça o pH da sua piscicultura, como está se comportando o oxigênio do teu tanque de peixes hoje. Então, meça o oxigênio ao longo de vários intervalos aí dentro do seu tanque. Saiba quantos peixes você tem. Não sabe de cabeça? Vai fazendo um histórico aí. Você saber mais ou menos já te ajuda. Conheça a matéria orgânica do fundo. Quanto que tem a matéria orgânica acumulada? Você não sabe, tem que entrar no tanque. Vai lá e entra no tanque. Qual que é a profundidade? Quanto de renovação de água que tem no teu tanque? Conheça a tua piscicultura. Orientação do vento. Porque isso vai te dar muita condição de trazer cada vez mais eficiência de produtividade aí na sua piscicultura. E com isso, porque isso traz dinheiro. Se você não gosta de dinheiro, tá tudo bem. Mas eu já falei aqui, né? Se não gosta de dinheiro, vai lá, produz mais, com mais lucro, e compra blusinha para sua esposa, compra móvel novo, viaja com a família, sei lá o que você faz com esse dinheiro que sobrar. Para quem não gosta de dinheiro. Eu gosto. Gosto, quero comprar coisa, quero viajar. Se você não gosta, agora, se você gosta, aí é que você precisa mesmo ir atrás de buscar mais eficiência de produção, porque quanto mais eficiência de produção você tiver aí na sua piscicultura, mais dinheiro vai sobrar para você. Pode apostar. Eu nunca estive numa piscicultura que não tivesse nada que pudesse ser melhorado. Nunca estive. Em 11 anos de atuação em pisciculturas. Nunca estive. Eu já estive em pisciculturas em que o piscicultor não queria adequar, não queria melhorar, que para ele estava bom, e está tudo bem se estiver bom para você. Mas eu nunca estive numa piscicultura que pudesse fazer mais dinheiro. Nunca estive. Eu tenho certeza que aí na piscicultura que você tem, existe muita possibilidade de aumentar o dinheiro que sobra para você. Eu tenho certeza disso, tá? Eu tenho certeza disso. Beleza? Então, a tarefinha de casa é essa. Entenda a sua piscicultura. Eu vou ver se tem algumas perguntas aqui. Se tiver alguma perguntinha relacionada aí com o nosso tema, eu já vou responder para vocês. Antes disso, eu quero dar um alô aqui. Galera que está sempre ligada, sempre assistindo. Danilo, de Cataguases, Minas. Alisson, boa noite. Alisson, tudo bom? José Edmilson. O José Edmilson perguntando, a entrada de água com caída mais alta ajuda no oxigênio? Ajuda, tá, Edmilson? Mas você precisa saber o quanto de oxigênio você precisa. Isso está relacionado com densidade. Não é só botar oxigênio dentro, não, tá? Antônio, como é que você tá? Beleza? Carvalho 2020, José Roberto, Angelino. Que bom, Angelino, que bom que você está gostando. Olá, o José Roberto de Fortaleza. O José, quem que perguntou aqui? O Alisson perguntou, saber quando ligar o aerador, quando está faltando oxigênio, né, Alisson? É quando está faltando oxigênio que tem que ligar o aerador. A gente até falou sobre isso aí essa semana já. Stefan, beleza.
Já marca o sininho aí para você não perder a live e eu te espero amanhã. Tchau, tchau.